Deus criou o homem com uma responsabilidade de exercer domínio. Então o homem tem a responsabilidade sobre suas ações. Deus criou um ser responsável. Isso é fato em toda a Bíblia. Jesus disse assim: olha, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está querendo dizer com isso que há uma responsabilidade, há uma prioridade, há algo que é jogado em nossas mãos, que nós devemos ser responsáveis por pregar o Evangelho, por buscar a presença de Deus. Nós somos responsáveis por anunciar a palavra, por manter a nossa comunhão com Deus. Nós somos responsáveis por crer no sacrifício de Jesus. E preste atenção numa coisa: Deus, Ele não criou o homem para salvação. Deus criou o homem para crer no sacrifício que salva. Deus criou o homem para crer, e Ele não predestinou o homem para a salvação, Ele predestinou o homem para crer. Todo aquele que crê será salvo. A Bíblia diz assim, que Deus deu seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então o homem foi destinado a crer. E quando eu entendo que o homem é destinado a crer, eu entendo que ele é responsável para crer no Evangelho que é anunciado. Uma vez que ele foge dessa responsabilidade e não crê, ele é condenado. Ele é condenado por sua própria irresponsabilidade de não crer naquilo que Deus fez. Quem me entende nessa introdução básica aqui, que eu quero entrar com o assunto da autorresponsabilidade? Quero falar algumas coisas, irmãos. Talvez não seja, não tem como também tocar, é um assunto muito vasto, mas assim, eu quero deixar bem claro que a palavra de Deus nos chama à responsabilidade. E nós temos dificuldade de ser autorresponsáveis por uma série de coisas, mas uma das coisas é porque nós não entendemos muito bem a questão do reino de Deus. A nossa visão é democrática e a visão da Bíblia não é. Nós, os ocidentais, temos essa visão romântica e democrática. A Bíblia não, a Bíblia ela é um livro de um reino que tem um governo centralizado, teocrático. O rei manda, o rei faz, e o rei é justo, e não há sombra de dúvida e de variação nesse rei. Então nós temos uma série de dificuldades, às vezes, de entender e de nos autorresponsabilizar com aquilo que Deus falou, porque nós temos uma mente democrática e crítica, e aí nós queremos opinar em assuntos que não cabe opinião. Nós queremos dar a nossa versão dos fatos, mas existem fatos na Bíblia que não são simplesmente fatos, são princípios, e eles são irrevogáveis. Eles não alteram, eles não mudam, mesmo eu querendo. Eu tenho que me responsabilizar com isso, crer nisso, tomar posse disso e ver aonde é que eu me incluo dentro desses princípios para poder cumprir. Amém, igreja? Tem muita gente que não está cumprindo o princípio. E uma das formas de se fazer a vontade de Deus é cumprindo princípios bíblicos. Então nós temos dificuldade, porque nós temos uma mente democrática. Nós temos dificuldade de nos autorresponsabilizar com o reino de Deus e com a sua justiça, porque nós somos democráticos, a mente democrática. Às vezes a gente acha que não é bem assim. Às vezes um assunto na Bíblia é definido, ele está definido.
O assunto do pecado, o assunto da santidade, ele está definido na Bíblia, mas a gente fala assim, mas não é bem assim, deve ter um jeito. Deve ter alguma coisa. Talvez Deus não vai assim, condenar de tudo. Será um Deus tão bom e tão justo vai condenar? Deus é bom. Toda hora o pastor está falando que Deus é bom. Não, irmão. Tem coisas na Bíblia que não tem um jeitinho. O jeito é se responsabilizar. Então nós temos dificuldade por causa dessa mente democrática, mas também temos dificuldade com a vontade de Deus, porque nós como igreja buscamos mais o poder de Deus do que a paternidade de Deus. Nós congregamos, vamos aos cultos, estamos nos cultos, estamos em reuniões, estamos em congressos, estamos em encontros, nós buscamos ao Senhor, fazemos vigílias, oramos, mas a maioria, a grande porcentagem dessa busca é atrás de poder de Deus, é atrás de desvendar o poder de Deus. Quando nós tocamos no assunto do Espírito Santo, a Bíblia nos sugere que Ele vai nos dar poder, e aí é verdade, é bíblico, Deus nos dá poder no Espírito através da Sua palavra. Mas nós precisamos entender que o poder de Deus, ele não é maior do que a paternidade de Deus. Você se relacionar com o poder de Deus não é mais importante do que você se relacionar com o Pai. Porque o poder de Deus, ele não diminui nem aumenta. Agora, o relacionamento de pai para com você, ele aumenta ou diminui, dependendo da sua busca. Quem está entendendo? O relacionamento seu com Ele como pai vai depender da sua intimidade com Ele, da sua busca. Agora, o poder de Deus, você buscando ou não buscando, o poder dele é dele, é inerente a Ele, não aumenta, não diminui. Ele distribui como quer, na hora que quer. Agora, a paternidade de Deus, ela aumenta na nossa vida de acordo com a nossa intimidade com Ele. E isso é interessante, por quê? Porque é a paternidade de Deus que revela a vontade de Deus para nós cumprirmos aqui na terra. É o Pai quem revela a sua vontade, e não é o poder de Deus. Não é através do poder de Deus que você descobre a vontade de Deus, é através da paternidade de Deus que você descobre a vontade de Deus para você fazer. É o pai que diz o que o filho faz, e não o poder do pai. Lá na sua casa, você exerce a autoridade de pai. Mas tem vezes que você bate, exerce o poder, bate e o menino desobedece. Então nem sempre o poder, a autoridade resolve. Jesus não veio revelar Deus. Jesus veio revelar o Pai. Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vem a Deus. Ele disse ninguém vem ao Pai. Deixa eu falar mais uma coisa forte aqui. Você vai até pensar que é heresia. Jesus não é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Jesus não veio revelar Deus. Deus já era revelado no Antigo Testamento. Deus era o Adonai, Deus era o El Shaddai, Deus era o Todo-Poderoso, Deus era o Deus da guerra, Deus era o Deus da bandeira, Deus era o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Agora, como Pai, ninguém conhecia Ele como Pai, só como Deus dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei do Senhor. Agora Jesus veio com uma missão específica: revelar Deus como o Pai. Jesus é o caminho para o Pai. O caminho para Deus, o povo de Israel sabia. Ele só não sabia o caminho para o Pai.
É forte, mas é verdade. É porque nós nos relacionamos muito mal na questão de filhos. Nós não entendemos que nós fomos filiados. Nós não entendemos que nós fomos adotados. Nós não entendemos que nós somos filhos de Deus. E aí nós nos relacionamos com Ele como meros religiosos que estão à busca de um Deus que de vez em quando dá uma bênção pelo seu poder. Aí nós usamos essa medida de poder. Um profeta tem mais poder do que o outro. Eu venho num culto determinado porque aquela lá revela o poder de Deus. Aquele outro fala em mistérios mais do que o outro. Aquele outro tem um poder. Não, irmão, nós não precisamos buscar poder de Deus. O poder de Deus, ele é dado àquele que cumpre a vontade do Pai. Deus dá poder quando você cumpre a vontade. Agora, como isso acontece? É necessário você assumir o seu papel. Você tem que ser autorresponsável com aquilo que você ouve, com aquilo que Deus mandou você fazer. Autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É a consciência. É a percepção de quanto eu fui ontem e quanto eu posso melhorar para amanhã. Essa é a autorresponsabilidade. Quando não há consciência de quem somos, nunca saberemos o que seremos. Então, se você não se autorresponsabilizar, se você não assumir, porque a única coisa que nos diferencia dos animais é a consciência. A única coisa que nos diferencia de animais é a consciência. É a consciência. Por causa da sua consciência, você se libertou. Creu na palavra que transforma, você evolui, você melhora. Os animais não, eles continuam sendo aquela mesma coisa a vida toda. Eles não têm a consciência. Então o homem, por causa da sua consciência, ele tem que se autorresponsabilizar. E a autorresponsabilidade é a consciência. É assumir, é perceber o quanto eu fui ontem. É a certeza, é crença de que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Isso é autorresponsabilidade. Você é a única pessoa responsável pela vida que tem levado. Irmão, não queira responsabilizar os outros quando o chamado é seu. Não quero atribuir responsabilidade ou culpa para outros, quando na verdade a responsabilidade é sua. E nós somos mestres em justificativas e atribuição de culpas. Quando nós queremos fugir da nossa responsabilidade, nós responsabilizamos os outros, terceirizamos o serviço, jogamos nas costas dos outros para sair de fininho. Nós somos mestres em fazer isso. Mestres. Foi fulano, foi a ela, foi o pastor, foi a igreja, e a gente vai atribuindo. Foi o governo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito cômodo entregar o leme da sua vida para outro e dizer que está ruim. Você entrega o leme do barco da sua vida para outro, conduzir o barco e acha que a viagem está ruim. Tem como? Você entregou o leme da sua vida para outro, agora você tem que concordar com a viagem. Presta atenção, na nossa vida o controle deve ser de Deus, mas o comando do leme é nosso. Amém? O controle principal é de Deus, mas o leme, a direção do navio, a direção do barco é você, irmão. A mensagem vai dar uma apertadinha, mas você segura, põe o cinto de segurança. Você, não é nada pessoal, é só Deus falando, tá bom? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala: segura aí, irmão, não foge agora não, fique em paz. Fala para ele aí, para ela, fala: calma um pouquinho, vai dar
Vai dar uma apertada, vai responsabilizar você aqui. Amém, igreja? Então, é bom entender alguns pontos importantes aqui. Além dessa crença, além dessa certeza, a autorresponsabilidade da certeza que nós não podemos culpar outro, e a certeza de que tudo que está acontecendo comigo é responsabilidade minha. Isso é autorresponsabilidade. Não posso culpar ninguém pelos resultados que eu tenho colhido, das decisões que eu tenho tomado, de tudo que eu tenho feito. A responsabilidade é minha. Então, outro ponto importante que eu quero falar sobre a autorresponsabilidade é a capacidade de responsabilidade, assumir resultados, assumir os frutos, assumir a colheita que eu plantei. A autorresponsabilidade é você assumir o resultado, os frutos que você plantou vai nascer, e aí é seu. Então a autorresponsabilidade é isso, é você saber completamente que os resultados que você colheu foi parte do seu plantio, foi você que plantou, então colha, é seu. Há um texto em Gálatas, no capítulo 6, verso 7, que diz isso. Queria que você colocasse na tela esse texto, Gálatas 6, 7. E uma vez, irmãos, as pessoas perguntam assim: a culpa é de Deus, Deus ele é culpado por esse mundo aí, as coisas, as drogas, as bebidas, as mortes, o governo, a corrupção. Geralmente a gente atribui muitos desses resultados que a gente vê para as pessoas. E na verdade cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem o corpo que merece. Cada um tem o peso que merece. Cada um sabe o que está fazendo e deve se responsabilizar. Fizeram uma pesquisa com jovens dependentes de drogas. E 95% dos jovens que estavam na marginalidade, no crime, ou não teve, alguns deles não tinham mesmo a paternidade presente, mas os que tinham, as mães eram super protetoras e os pais eram ausentes e grosseiros. Resultado: filho distante. Resultado é isso, é o resultado. É o resultado de um pai que, quando a criança está querendo vir para um culto, para a igreja, ele não semeia isso, não planta isso na vida do filho. É sempre ausente, grosso dentro de casa, mal educado, ou ausente demais. Não vai querer colher um resultado de um filho abençoado. É muito provável que esse filho não vá ficar. 95% dessas pessoas entrevistadas tinham os pais ausentes, grosseiros, relacionamento estranho dentro de casa com a mãe. A mãe por tentar suprir a falta do pai, protegeu demais, foi super protetora, deixou. E nós hoje vamos fazendo isso com nossos filhos às vezes, para que os filhos, você vê, o menino chora, a gente dá o celular. Às vezes, né? Não são todos. Tem 5%. Mas a grande maioria de nós mesmos, nós estamos aqui em família. Vamos assumir nossa responsabilidade, irmãos, diante dos fatos, como homens e mulheres de Deus, amém? Criança chora, a gente toma o celularzinho e vai. Tá, aí a minha está com 9 anos, já está usando óculos. Aí eu fui, no dia que nós fomos na oculista, ela falou assim: essa é a geração que vai usar óculos bem mais cedo, a partir dos 6, 7 anos, 8 anos. Todas as crianças daqui para frente, a maioria deles, todos eles usarão óculos. Os que não iam usar, vão usar do mesmo jeito por causa da tecnologia.
Eu sei que às vezes são coisas que está fazendo parte da nossa geração, mas é só uma palavra, irmãos, para a gente ver o que nós estamos semeando hoje. Porque se a gente daqui a pouco colher algum fruto, não colocar a culpa em ninguém. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele colherá, ceifará. Então, irmãos, tudo que você planta, você colhe. Nós plantamos, e o resultado do nosso plantio é através de, primeiro, comportamentos, né? É 3 ações da semeadura: é o fazer, é o pensar e o sentir. Você semeia de 3 maneiras: fazendo, você faz, é uma semeadura. O que você está fazendo? O que você anda fazendo? Quando você faz algo, você está semeando algo. O fazer é através de comportamentos e comunicação. Como você se comunica? Qual o seu comportamento diante da sociedade, diante da igreja? O que você faz? Qual o seu testemunho público? É uma semeadura prática. Você que faz, você que está fazendo. Como você faz negócio? Nós semeamos de 3 maneiras: fazendo, pensando e sentindo. Como que você faz negócio? Como você tem feito para dar certo? Quais são os seus pensamentos? Também você semeia pensando. Aqueles pensamentos pequenos a respeito de tudo e de todos. Aqueles pensamentos medíocres, pensamentos deprimentes, negativistas, vazios, doentios. Aqueles pensamentos de morte, de doenças. Porque como você pensa, você é. A Bíblia diz isso. Como você tem pensado? O que é que tem ocupado seu pensamento? A Bíblia diz assim, que aquilo que é de boa fama, aquilo que é de boa fama, se há algum valor nisso ocupe o vosso pensar. Ocupe o vosso pensamento com coisas que são boas. O profeta Jeremias disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar a esperança. E às vezes, irmãos, nós semeamos em nossa mente, os nossos pensamentos, coisas que não vão dar certo. E depois do pensamento, para isso descer para a prática, é rápido demais. Quais são os seus sentimentos? São ruins? São sentimentos de rancor? Sentimentos de mágoa? O que você tem semeado? Porque conforme for a sua semeadura, você vai ter que segurar o fruto. Você vai ter que segurar e colher. Lá na sua célula, você pode dizer assim: mas a nossa célula não está rompendo. Mas o que você está semeando? O que é que você está fazendo lá? Uma vez por semana você reúne, você é um líder de célula na sua casa. Lá você recepciona as pessoas. Como é que você tem recepcionado pessoas na sua casa para alcançar pessoas, consolidar vidas? O que você faz? Você recepciona as pessoas bem? Você pega o roteiro da célula que é passado semanalmente e tem 3, 4 dias para você estudar. Você olha as bases bíblicas para dar um estudo consistente, para dar uma palavra boa para quem vai na sua casa. O que você faz para a sua célula funcionar? Você faz uma campanha de oração? Você ora com aquelas pessoas que estão ali? O que você faz para a sua empresa funcionar? Você busca a Deus? Você trata bem os clientes que chegam lá? Você recepciona as pessoas bem? Você organiza as coisas?
O que você faz na sua faculdade, no seu estudo? Quais são os seus pensamentos a respeito do seu futuro? Quais são os seus sentimentos a respeito dos seus líderes? O que você sente? O que você pensa a respeito dos seus líderes? O que você pensa a respeito do seu pai, da sua mãe? O que você sente a respeito do seu cônjuge? O que você sente a respeito da sua igreja, da sua liderança? O que você pensa e sente e faz? O que você faz para que a sua igreja seja uma igreja melhor? O que você está fazendo para que a sua cidade seja uma cidade melhor? Para que você colha frutos melhores? Ou você está lá, essa prefeitura, esses vereadores, esse pastor, isso é luta, essa cidade, eu tenho que ir embora. É para onde? Se não tenho para onde ir. Eu vi um negócio, um post, e o cara falando assim: nessas horas dá vontade de vender tudo e sumir. Só que eu lembro que não tem nada e não tem jeito de ir. O seu mundo você vai. Você vai se conscientizar que você é responsável pelo que você tem semeado. E a partir desse momento você vai começar a ver frutos bons da sua semeadura. Quantos creem no que eu estou ministrando? Diga glória a Deus. É isso. Agora, responsabilizar os outros depois que o fruto chegou. Você avisa a mocinha: cuidado, filha, menina, cuidado que você está namorando. O pastor é um estraga prazer. Esse pastor não gosta de ver ninguém feliz. Você, rapaz, não encara essa, vai devagar, calma, ora primeiro, minha filha. Aí depois o fruto vem. Estou grávida. É o fruto. Aí depois, sabe o quê? Vovó que cuida. Vovó que cuida não. Quem pariu Mateus que embale, toma. Se eu fosse, era bom que as mães fizessem tudo isso. É porque as mães ficam com dó, as vovó principalmente. As vós que já foram mães, agora estão sendo mãe de novo. Muitas aí, sabe por quê? Por falta de responsabilidade. Aí o fruto vem, não quer assumir o fruto. Pega, é seu. Você não quis tomar conselho. Você semeou algo errado. Quer fazer um negócio de qualquer jeito e quer colher coisa boa. Quer fazer um negócio debaixo de uma mentira, debaixo de um engano. Está fazendo coisa errada e quer resultado bom. Não vai ter não, irmão. Vou fazer um negócio, uma gambira, ai meu Deus. Já até essa palavra até me assusta. Teve um irmão que falou para mim lá, não vou nem falar onde é, não é quem era Pitanga não. Eu falei assim: pastor, fiz uma marreta, hein? Marreta? O que é isso, marreta? Rapaz, pensa numa marreta boa. Troquei isso por aquilo, aquele negócio lá com aquele cara lá, ó. Eu falei: você deu uma marretada na cabeça do coitado do cara. Você matou ele. Isso daí não pode. Então é ilegal, é injusto. Está semeando. Então a autorresponsabilidade é isso: assumir os frutos que nós plantamos. Posso ouvir um glória a Deus? Ainda que o glória a Deus saia um pouquinho mais baixo, eu vou aceitar. Tá? Continua seu amigo. Fique em paz. Outra coisa importante, que a autorresponsabilidade é a convicção de que ninguém muda ninguém sem mudar a si mesmo primeiro. Irmão, esquece esse negócio de você querer mudar o marido ou você querer mudar a mulher. Eu estou vindo aqui porque meu marido precisa. Eu estou vindo aqui porque aquela minha esposa, pastor, vou contar para você isso aí, ó. Para.
Olha, pastor, fulano precisa de mudança, hein? Precisa, mas você também precisa, irmão. Assuma a sua responsabilidade de mudança. Muda, porque ninguém muda o outro. Muda a sua vida primeiro, que aí as pessoas vão olhar para o seu testemunho, para a sua semeadura, e a partir de você, com testemunho bom, frutos bons, as pessoas começam a ver o testemunho e começam a seguir o exemplo. As pessoas seguem o exemplo. As pessoas seguem aquilo que elas veem de fruto. A maior pregação nossa é o exemplo. Não adianta eu nada aqui pregar para você. Não adianta nada eu pregar para você que você tem que comprar e pagar a conta aí no comércio, e depois você ouvir falando aí que eu sou caloteiro na rua. Pastor, lá não paga não. Eu estou pregando para você que você tem que pagar. Eu estou pregando para você que você tem que amar o próximo. Aí eu estou encrencado com uns 3, 4 aqui dentro. Eu estou ensinando uma coisa, querendo mudar os outros, mas eu mesmo não mudo. Aí surge aquelas conversinhas assim: fulano é bom, mas só falta... Isso aí não é conversa nossa. Isso aí não tem que fazer parte do nosso diálogo, do nosso cotidiano. Eu não tenho que questionar e ver as características negativas. Eu tenho que ver as qualidades da pessoa. Fulano é bom e pronto. É bom e pronto. Você não tem que acrescentar o que não presta nele, não. Deixa lá. Fulano é bom, só tem esse detalhe. Esse detalhe nele é complicado. E o seu é que você está com a língua comprida e está falando do outro e não está vendo que está precisando mudar. A língua está tão grande que, deitado na sala, lambe o pote de doce na cozinha. Se responsabiliza, irmã. Se responsabiliza, irmãozinho. Não, eu profetizo uma turma de crente bom aqui dentro. Tem esse negócio de não tem negócio de crente fofoqueiro e diz que me disse, crente não sei. Não, crente bom, você é crente bom. Bate no ombro do irmão e fala: você é crente boa, você é bom. E pronto, e acabou. Vamos dar glória a Deus. Sabe, irmãos, quando nós queremos mudar os outros e não a nós mesmos, nós nos enganamos. Isso se chama auto-engano. E a pior coisa é a pessoa enganada. Mas pior do que enganada é a pessoa auto-enganada. Pior do que o enganado é aquele que se auto-engana. Ele acredita na mentira que ele conta. Você já viu pessoa auto-enganada? Ele inventa uma mentira, ele acredita na mentira que ele conta. Ele acredita que ele está bom em alguns aspectos, as pessoas estão vendo. É igual a pessoa que está com a meleca no nariz, ou o zíper aberto, no meio de todo mundo. Eu já cheguei na igreja às vezes, todo bonitão, gravata e o zíper aberto. Então, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor. E os irmãos veem, ainda não falam. Todo mundo está vendo, só eu que estou enganado. Está com a melecona caindo do nariz assim, o outro está cumprimentando, está vendo, fala assim: ei, irmão, olha a catraca que está aí, ó, tira. Todo mundo vendo, só você não vê. Então essa é a pessoa que quer mudar os outros, mas ele não, porque ele não consegue ver o que está nele. É muito fácil ver demônio nas pessoas, não é? Tem gente que vê demônio em todo mundo, só não vê o demônio nele. A mentira é o desespero de justificar quem você não é. A mentira é a escuridão da nossa consciência. Entra em colapso. A consciência entra em colapso. Escurece a ponto de você não ver que aquilo é mentira. Os outros veem, vê o seu problema, mas você não vê.
quando eu não mudo, quando eu não flexibilizo, quando eu não quero, quando eu não assumo a responsabilidade de mudar a minha vida, eu sofro ações. E quais são essas ações? Quando você não muda porque Deus está falando, porque as coisas estão corroborando para isso. Quando há uma ação do Espírito para você mudar, aconselhamento, gente por trás, ajudando, e você não muda, endurece o coração, endurece a serviço, acontece uma coisa, você muda por sofrer ações. Deus permite você sofrer ações. Eu tenho um conselho para te dar: muda antes de sofrer ações. Mude antes de sofrer qualquer tipo de ações, porque quem não flexibiliza sofre ações para que seja transformado. Que tipo de ações? Primeiro, a dor. Tem gente que só muda debaixo de dor. Sofre ações porque não flexibilizou o coração para a mudança, então vai ter que doer. Tem gente que só muda dentro de um leito de hospital. Tem gente que só muda debaixo de dor, sofrimento. Segundo, constrangimento. Sofre ações de constrangimento. Não muda, vai ser constrangido em praça pública, vai ser constrangido na internet, vai ser constrangido para todo mundo perceber. Não mudou enquanto Deus chamou no quartinho reservado, não mudou enquanto Deus estava falando, não assumiu, não transformou no quarto do Pai, no aconselhamento, no aconchego. Sabe por quê? Porque Deus primeiro chama a gente para o arrependimento. Deus primeiro chama a gente para arrepender. Depois, e esse arrependimento, Deus ele provoca uma espécie de cobertura. Ele cobre a gente, não deixa que o nosso pecado se torne escândalo público. Mas quando a gente teima, não quer ser transformado, aí a gente sofre a ação do constrangimento. Muitas vezes o constrangimento é algo que é jogado no ventilador assim, todo mundo fica sabendo. Você muda de tanto constrangimento. Ou muda. Muda antes, não é muito mais fácil? Precisa constranger primeiro. Em terceiro, quem não flexibiliza, quem não muda através de uma ação de Deus, muda através da ação do medo. Deus vai permitir a gente passar medo, perigo. Aí a gente fica com medo. E aí é um medo intenso. E aí a gente começa a dar o braço a torcer e pedir para Deus nos socorrer. Mas a gente não precisa esperar a dor, o constrangimento ou o medo. Nós podemos entregar o coração antes. Podemos aceitar a mudança antes. Existe aqui rapidamente 4 inimigos da mudança. Primeiro, a arrogância. Segundo, a prepotência. Terceiro, o atalho, a vaidade. O atalho, a vaidade. E por fim, a zona de conforto. São inimigos da mudança. A sua arrogância, a minha arrogância, não nos deixa mudar. A vaidade, o atalho, sabe? Pessoas que pegam atalho para se beneficiar em alguma coisa, não muda, eles cortam, passa pelo atalho. E a zona de conforto não nos deixa mudar. Existem só 2 caminhos, irmãos, para nós nos autorresponsabilizarmos e assumirmos o nosso propósito diante de Deus, no reino de Deus. Ou você vai se tornar uma vítima, ou você vai se tornar um herói. Ou você se torna uma vítima sofredora, ou você se torna um herói aprendiz. Você tem uma escolha a fazer hoje. Ou você sai daqui como uma vítima sofredora, ou você sai daqui hoje como um herói aprendiz. Não sabe tudo, mas eu me disponho a aprender.
Escute o que eu vou contar agora para finalizar a nossa mensagem. Há uma história que Paulo Vieira conta no seu livro sobre o teatro da vida. Ele compara a nossa história, a nossa vida como teatro, o teatro da vida. E no teatro tem o protagonismo, tem o personagem, tem o papel e tem o roteiro. O protagonismo é o resultado. O personagem é você. O papel é o contexto que é empregado a você. E nesse contexto, você é vítima ou você é herói? Ok? E no roteiro, são as falas, são as emoções, são os sentimentos, é o ambiente, é o passado, é toda a história contada sobre nós mesmos. Agora aqui tem algumas coisas que podem ser mudadas. Por exemplo, o resultado não pode ser alterado, o personagem também. O resultado não tem como você alterar, o resultado vai depender daquilo que você vai plantar. Agora, presta atenção, o personagem também você não pode alterar. Na sua vida você não pode alterar, o personagem é você. Você não pode tirar o corpo de lado. Mas você pode alterar o papel. O papel que você quer exercer é de vítima ou de um herói? Você quer contar historinhas de vítima? Quer se fazer de vítima? Nessa história da sua vida, no barco da sua vida, você quer se fazer de vítima? Culpar todo mundo? Ou você quer se responsabilizar? Porque o que está acontecendo é que nós estamos contando historinhas. Nós somos a geração mais vitimizada que existe. É um monte de gente sendo vítima da sociedade. Por que você acha que surgiu esse tanto de minorias no Brasil ultimamente? Porque cada um assumiu o papel de vítima. Eu não sou contra alguns projetos sérios que defendam realmente minorias que existam. Agora, tem minoria que não é minoria. São vítimas, pessoas boas, saudáveis, pessoas boas para trabalhar, boas para render, se fazendo de vítimas. Vítima no serviço, vítima no casamento, vítima como filho, coitadismo. Irmãos, nós precisamos passar por uma renovação na nossa mente. Nós não somos coitado de nada, não. Nós não somos coitados, não somos vítima de nada. Nós somos, na verdade, heróis. Somos guerreiros. E outra, a responsabilidade, o resultado, a responsabilidade é nossa. O resultado que estamos tendo, de tudo que estamos tendo, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Você tem o filho que você merece. Você tem a filha que merece. Você tem o pai que merece. Você tem a mãe que merece. Você tem o emprego que merece. Ah, e esse emprego, o que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para melhorar? Nesse emprego, você queria ganhar mais por quê? Você almeja aumentar o seu salário por quê? O que você fez lá? Se pegar o seu ponto durante 30 dias, está tudo certo. Isso é o mínimo que tem que fazer, chegar na hora certa. O que você faz na sua casa para melhorar?
Você tem um marido que merece. Você tem um pastor que merece. E eu, como pastor, tenho as ovelhas que mereço. Eu tenho a cidade que mereço. É difícil encarar essa realidade, mas eu mereço. Eu mereço o que eu tenho. Eu tenho que partir para esse princípio hoje. Responsabilizar a minha vida com as minhas atitudes, e os resultados que eu tenho colhido hoje é tudo que eu tenho plantado. Irmão, você não é uma vítima da sociedade, não. Ah, não, pastor, eu estou sofrendo assim por causa de coisas que fizeram comigo aí. Já me fizeram tanta coisa. Será, irmão? Será? Eu ganhei uma vez uma pessoa para... Eu usei a expressão ganhei assim, porque eu preguei pro cara. O cara fumava e bebia demais. E eu não sabia o que eu falava para aquele cara. Eu falei assim: vou falar que se ele aceitar Jesus, ele vai prosperar. Porque tudo que eu pregava não estava dando. Eu falei: vou falar para ele que ele vai prosperar. E aí a pessoa fala assim: olha, você vai prosperar. Se você aceitar Jesus hoje, você prospera amanhã. Aí ele falou assim: como? Eu falei: quanto você gasta de cigarro por mês? Em torno de R$400. E de bebida, mais uns 400. Pronto, quase um salário mínimo dentro de um mês. Se você já converter, aceitar Jesus hoje e parar com os vícios hoje, amanhã você já entra prosperando. Você quer ter resultado semeando? Você quer ter saúde boa semeando? Eu quero ter saúde boa metendo na... Ai, meu Deus, tem que confessar os pecados aqui hoje. Para pregar um negócio desse, você tem até que confessar os pecados. Aquela carne gorda, aquele refrigerante, aquele monte de coisa. Eu vi um pregador fazendo assim. Desculpa, irmão, não quero constranger ninguém. Eu vi um cara fazendo assim, vou fazer. O cara leva a mão aqui assim. Todo mundo. Agora aperta assim. Nós temos os nossos pneuzinhos que merecemos, irmãos. Sinceramente, não é para escandalizar ninguém, não. Às vezes nós estamos morrendo pela boca. Está cheio de gente endividada, contando historinha. Está ganhando 2.000, 1.500, mas está gastando 5, 4 e está contando historinha. Ah, esse governo, agora vem esse tal de Bolsonaro para acabar com a nossa vida. Ah, e agora você não sei quem. Ai, rapaz, está contando historinha. Você está assumindo o papel de vítima, sendo que na verdade você é o culpado. Ninguém mandou você fazer esse monte de carnê, ninguém mandou você comprar o que não precisava, comer o que não precisava, beber o que não precisava. Aonde nós vamos parar, gente? Ah, mas é só uma blusinha do 20. É só uma blusinha do 10. Tem 10 ainda? Acabou. É só uma blusinha do 15. E de 15 em 15 a galinha enche o papo. Meu pai falava de grão em grão, né? Eu falo de 15 em 15, você vai se perdendo, daqui a pouco você não sabe onde está. E você está culpando: Jesus não está me prosperando. Lá na igreja eu não estou prosperando, eu acho que está faltando unção naquele pastor. Aí a gente começa a achar culpado por nossos problemas. Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando nada não. Está faltando você autorresponsabilizar com as atitudes e tomar o controle, o leme, o remo do barco da sua vida. Quem está me entendendo aqui, igreja?